Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Tudo bem? Como vai? tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Seja Deus. bem-vinda. Obrigada, uma alegria estarmos A juntos. alegria é nossa estar aqui agora com você, ainda que virtualmente, mas sentindo as suas boas vibrações, abertos para poder ouvir toda a mensagem que você vem nos trazer. Muito obrigada. E a mensagem é maravilhosa porque é o Espiritismo que nos traz. Então, é a melhor mensagem que nós podemos receber. É verdade. O lado do coração te abraça, Ivana, e te dá as boas-vindas e te agradece, porque pela gentileza com a qual você nos recebeu quando nós fizemos o convite, pelo sim que você nos disse e por estar aqui agora. Sinta-se abraçada. Obrigada. Então, você está me ouvindo bem? Sim, te ouço Eu bem. também estou ouvindo você bem. As pessoas estão entrando, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão entrando agora, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Se tiver algum probleminha no áudio ou no vídeo, eles sempre avisam, aí a gente sempre vai ficar sabendo. Então, Ótimo. nós vamos começar a nossa live da melhor maneira possível, que é com a oração. Então eu vou convidar a todos que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, que possamos aquietar a nossa mente, silenciar o nosso interior, para que possamos estar aptos a perceber a presença da espiritualidade maior aqui perto de nós. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor, a tua presença, que possamos senti-la através dos benfeitores espirituais que aqui estão. Que possamos nos sentir envolvidos por tua paz, aquela paz que há tanto tempo nos disseste que trouxera para nós. Eu vos dou a minha paz. Aqui estamos, Senhor, carecidos dela, e que possamos, aqui e agora, através dessa prece, abertos vibratoriamente, em sintonia com o plano superior, nos sentir envolvidos por esta paz. E que essa paz não fique apenas conosco, que possamos estendê-la a todos aqueles que se encontrarem conosco. Te pedimos, Senhor, agora, que tu possas abençoar Ivana, a nossa convidada da noite, que ela seja a tua porta-voz, que as palavras que ela nos traz hoje sejam palavras de vida eterna, porque são palavras proferidas por ti há mais de 2000 anos e que hoje ela vai nos relembrar delas. Que ela possa se sentir envolvida pelo teu amor, pela tua luminosidade e que tudo que nós ouvirmos agora não apenas fique na nossa mente, mas reverbere para que possamos nos sentir impelidos a colocar em prática no dia a dia da nossa vida. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. A nossa convidada da noite, Ivana Raiski, é assim que pronuncia o Raiski? Isso, assim mesmo. Ivana Raiski, que atualmente é presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, também é presidente do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e vai estar falando para nós sobre um tema tão importante para as nossas vidas, que é o Evangelho em nossa vida. Ivana, fique à vontade. Obrigada, Cris. Bom, meus irmãos, quando nós pensamos, né, no Evangelho nas nossas vidas, quem não conhece o Evangelho não faz ideia do que está perdendo. Porque Jesus, ele veio nos trazer
os ensinamentos acerca da lei divina, nos apresentar Deus como Pai. Porque até então a humanidade entendia Deus de uma forma que, sim, foi necessária numa época, né? Com aquele temor, tendo Deus como sendo aquele superior, aquele ser superior que castigava, que punia, que ficava irado, né? O Deus dos exércitos. E Jesus chegou e disse que Deus é Pai. E nos perguntou, se você que é pai, o seu filho te pede pão, você não vai dar pedra. Imagine Deus, que é perfeito. Então Jesus, ele nos trouxe, ele nos apresentou o Pai, que ele chamava de Abba. E esse Pai, ele nos disse, é o Pai de infinito amor, de misericórdia, de bondade. E Jesus, ele falou de uma forma muito alegórica. Ele também usou, né, dessa linguagem por meio de parábolas, de histórias que ele contou, que eram justamente para as pessoas entenderem a moral da história. E era de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Por isso que até hoje a linguagem de Jesus ela é completamente atual. E muitas vezes nós temos dificuldades em entender o que ela quer dizer quando nós ficamos apegados apenas ao espírito da letra. Porque nós precisamos extrair o sentido que o Evangelho nos traz. Quando Jesus trouxe o Evangelho, ele sabia que a humanidade naquela época ainda não tinha condições de entender completamente os seus ensinamentos. Mas Jesus, quando ele olha para nós, ele consegue enxergar aquele espírito destinado à perfeição, que um dia vai ser puro. Então ele nos olha com o nosso potencial. Ele sabe do que nós somos capazes. Assim como ele, quando diante, né, ali às portas de Damasco, ele se apresenta a Saulo, o perseguidor dos cristãos. Ele não via Saulo, ele já via Paulo. Ele sabia que ali estava o potencial. Então ele vê tudo isso em nós. Por isso ele nos deixou todos aqueles ensinamentos que ele não somente falou, mas ele exemplificou, ele viveu cada um deles. E, graças a Deus, tudo é programado. Aqueles nossos companheiros, os evangelistas, anotaram e foram passando pergaminho de um para o outro, né? E graças a isso hoje nós temos os evangelhos, que na verdade é a boa nova, são os ensinamentos de Jesus. Mas quando Jesus, então, já de partida desse mundo corporal, ele promete aos seus apóstolos que ele voltaria ao Pai, mas que ele rogaria ao Pai que nos enviasse o Consolador. E ele fala, o Espírito de verdade, que virá para levantar o véu sobre tudo o que eu disse e muito mais. E aí nós temos a dádiva, a bênção de recebermos, enviado por Deus, esse Consolador, que é o Espiritismo. Então o Espiritismo, essa terceira revelação, que diferentemente das outras duas grandes revelações anteriores, personificados em Moisés, a primeira revelação, em Jesus, a segunda revelação, a terceira revelação, ela é a doutrina dos Espíritos. Então, são muitos espíritos envolvidos nesta grande movimentação do mundo espiritual em relação conosco encarnados. Por meio de vários médiuns, em vários lugares diferentes. Isso trouxe para a nossa doutrina o critério que Kardec chamou de universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. Inclusive, Kardec nos orienta para que nós sempre estejamos atentos, quando chega qualquer comunicação do mundo espiritual, para, primeiro, passarmos sob o crivo da razão, já que ele nos conclama a termos fé raciocinada, que, diferentemente da fé cega, que aceita tudo sem questionar, a fé raciocinada questiona. Busca entender se faz sentido, né? Faz sentido, tem lógica. Passa pelo crivo da comprovação, muitas vezes. Então, com essa fé raciocinada, quando nos chega uma mensagem do mundo espiritual, nós precisamos avaliar o seu conteúdo. Então, nós sabemos que os desencarnados, eles são espíritos como nós, com a única diferença que não estão mais no corpo físico.
Portanto, nós temos todos os tipos de espíritos desencarnados. Espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos, e eles se comunicam conosco. Então, quando chega uma mensagem do plano espiritual, não quer dizer que aquela mensagem seja a expressão da verdade. Porque ela pode ter sido dita por um espírito zombeteiro, que quer simplesmente rir e curtir na nossa cara. Então, nós precisamos passar pelo crivo da razão, fazer a checagem com a obra espírita, está de acordo, é coerente com aquilo que Allan Kardec já fez por nós, porque o nosso codificador ele teve todo um trabalho de comparar. As mesmas perguntas eram feitas a vários espíritos diferentes, por intermédio de vários médiuns diferentes, e esses médiuns, então, registravam as respostas e enviavam a Allan Kardec. E ele comparava, analisava, e ele, então, chegava a uma conclusão quando ele tinha respostas coincidentes sobre uma mesma pergunta. Assim, nós temos o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra, né, basilar da doutrina espírita. Então, se o Espírito nos manda alguma orientação, alguma informação que é nova, nós não encontramos isso na codificação. O que Kardec nos recomenda? Avaliar se outros espíritos falarão também a mesma coisa por meio de médiuns diferentes. Porque quando é uma revelação, virão de várias partes, por meio de vários médiuns, vários espíritos falando a mesma coisa. Muito bem, o Espiritismo, então, ele nos trouxe essa maravilhosa compreensão sobre a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, o Evangelho, ele foi descortinado para nós. Nós começamos a estudar as parábolas e a compreender o que Jesus realmente queria dizer com aquilo ali. Quando nós observamos os fenômenos de cura, por exemplo, nós entendemos que ali não existe milagre no sentido do sobrenatural. Está tudo de acordo com as leis que regem a matéria. Jesus, por ser esse espírito superior que é, de acordo com o que os espíritos nos dizem, o mais perfeito que já esteve encarnado aqui na Terra, e é o nosso guia e modelo, governador espiritual do nosso planeta. Imagine só, ele é o cara, ele é o nosso chefe. Na verdade, ele é o nosso irmão maior. Então, Jesus, quando ele vem e ele deixa essa mensagem, ele sabia que lá na frente nós teríamos mais maturidade para compreender essa mensagem. E agora nós compreendemos. Então seria difícil hoje nós escolhermos assim, olha, sobre que parte do Evangelho hoje nós queremos falar. Porque tudo é muito importante. Se nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, nós vamos descobrindo a cada dia ensinamentos maravilhosos. E é interessante, porque muitas vezes nós estudamos uma determinada parábola, uma determinada passagem do Evangelho, e depois de um tempo, quando nós voltamos e vamos estudar novamente, nós descobrimos outros aspectos que nós não tínhamos percebido, né? E para a nossa felicidade também, nós temos muitos irmãos estudiosos, escritores, que lançaram vários livros que nos ajudam na compreensão das parábolas e do Evangelho como um todo. Então, hoje eu quero trazer alguns trechinhos de uma obra que eu digo que é a minha obra de cabeceira dessa pandemia. É interessante, né, nesses dias, nesses tempos que nós temos vivido, desde o ano passado para cá, nós nos aproximamos muito de Jesus. E é natural, né? E diante dessa situação, nós buscamos aquele que nos acolhe, aquele que nos consola, aquele que nos explica. E nós temos uma obra que é belíssima. Eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem. Quem não conhece, por favor, procure, porque vale a pena. Que é o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Boa Nova é um livro com 30 capítulos. Cada capítulo traz uma história, tratando de um determinado tema, mostrando um determinado personagem. E qual é a riqueza maior deste livro? São os diálogos que existem entre Jesus e o nosso personagem em questão naquele capítulo.
Olha, pessoal, é impressionante. A gente começa a estudar um capítulo e você começa a sublinhar tudo aquilo que você acha importante. Quando você termina, está tudo sublinhado, porque é tudo importante, né? Mas nós vamos trazer aqui agora o capítulo 8 do Boa Nova, que, na minha visão, esse aqui é o capítulo do momento. Nós temos outros, todos são maravilhosos, mas o capítulo 8 do Boa Nova, ele vai nos trazer a história de Bartolomeu. Bartolomeu era um apóstolo de Jesus, inclusive um dos menos conhecidos. Muita gente nem ouve muito falar sobre Bartolomeu. Nós conhecemos bastante aqueles que se tornaram os evangelistas, além de Pedro, que foi a rocha, né? Aquele que tomou frente na igreja primitiva. Então nós conhecemos muito, nós ouvimos muito falar de João, de Tiago, de Mateus, que foram apóstolos, e de Lucas, que não conviveu com Jesus, mas conviveu com Paulo de Tarso e por isso, né, escreveu também o Evangelho. Mas quando nós falamos de Bartolomeu, ou Natanael, também, né, como ele é conhecido, nós não sabemos muito sobre ele. E o livro Boa Nova traz, no capítulo 8, justamente um momento em que Jesus dialoga, em particular, com Bartolomeu. Jesus observava que Bartolomeu, embora fosse um dos apóstolos mais dedicados, nós lembramos que eram 12, Bartolomeu estava o tempo inteiro com o mestre, era super dedicado, acompanhava para todos os lugares. Jesus percebia que ele trazia no olhar uma certa melancolia, uma certa tristeza. E numa determinada ocasião, em que eles estavam juntos na casa de Simão Pedro vivia em Cafarnaum, era, digamos ali, né, era o ponto de encontro deles ali, a casa de Simão Pedro. E numa determinada ocasião, eles já estavam no fim do dia, vão à casa de Simão Pedro para descansar. E numa determinada ocasião, Simão estava ali envolvido com as questões domésticas, familiares, e Jesus fica a sós com Bartolomeu e percebe ali a oportunidade de conversar mais intimamente com o seu apóstolo. E Jesus pergunta a ele: por que esse olhar que eu percebo de tristeza, de melancolia? O que está, né? O que vai no seu coração? E aí Bartolomeu começa a dizer para Jesus. Eu vou pegar um trechinho, né? Porque é um trecho longo, eu vou pegar um trechinho que ele diz assim. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Olha, gente, isso aqui. O selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A impressão que nós temos quando nós lemos isso aqui é que Bartolomeu falou isso hoje para Jesus. Porque a impressão que muitos de nós temos é de que é exatamente isso que está acontecendo. Parece que o mal obscurece as coisas boas, não é? O crime está triunfando, o jogo das ambições. Nós estamos vendo sempre as notícias de corrupção, de sempre alguém querendo levar vantagem em cima do outro, não é? Quantas dificuldades, crimes, violência. Eu confesso para vocês que eu não assisto televisão, telejornal, especialmente, há mais de 3 anos. Porque é deprimente. Você se conecta e você só recebe notícia ruim. Então, a impressão que passa é que o mundo está perdido. Que realmente não tem mais jeito, não tem mais saída. E nós sabemos que isso não é verdade. Infelizmente, o que se noticia é o mal. Mas enquanto estamos noticiando esses casos que existem, é claro, porque nós estamos no mundo de expiações e provas, onde o mal sobrepõe-se ao bem, mas nós não podemos nos esquecer do bem que está sendo realizado em muitos lugares, de forma silenciosa. Então, nós precisamos nos manter informados, mas com cautela, para não adoecermos. Porque muitas vezes a pessoa acaba adoecendo, porque ela imagina que realmente não faz sentido. Onde está Deus que permite que tudo isso aconteça? Então, por isso, mais do que nunca é importante nós buscarmos o estudo, o conhecimento que o Espiritismo nos traz, que vai nos ajudar a compreender o porquê de tudo isso.
Por que nós estamos vendo isso tudo acontecer? Esse período de transição que nós estamos vivendo. Mas muito bem, então Bartolomeu abre o seu coração para Jesus. E Jesus, claro, né, começa a conversar com ele de forma carinhosa, com aquele olhar meio carinhoso, e fala para ele, né, olha, eu já tive a ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo. Ou seja, entendamos que aqui, essa terra, esse planeta, é habitado por espíritos imperfeitos. Se nós estamos vivendo neste planeta, que é um planetinha pequenininho, num sistema solar pequenininho, numa galáxia pequenininha, diante dessa imensidão, né, diante de tantos mundos habitados, nós somos um dos filhos de Deus, das infinitas moradas que existem no universo. E é claro que nós estamos hoje, nós poderíamos ser comparados como as crianças. Quando a criança nasce, ela depende de alguém que cuide, que a alimente, que a cuide, porque ela não consegue sobreviver se não tiver alguém que cuide dela. À medida em que ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela vai adquirindo a fortaleza física e mental, intelectual, para o aprendizado necessário. Mas se nós hoje pegarmos, por exemplo, uma criança de 2 anos e quisermos ensinar a ela uma fórmula matemática complicada, ela não vai entender, porque ela não tem maturidade ainda para isso. Mas se você esperar ela chegar ali pelos 14, 15 anos, você vai explicar uma vez e ela vai entender tudo. Então depende do estágio de amadurecimento. Então hoje nós estamos na questão espiritual como se fôssemos as crianças pequenas. A nossa capacidade de compreensão ela vai até certo limite. Então quando Bartolomeu fala para ele, quando Jesus fala para Bartolomeu, olha, eu já disse que o meu reino não é deste mundo. Ele está se referindo ao reino de paz, ao reino de amor, ao reino de felicidade. Porque, na verdade, esse reino, ele precisa estar dentro de nós. Nós é que conquistamos todos esses sentimentos de amor, de paz, de fraternidade. Quando nós tivermos tudo isso no nosso coração, e isso for algo natural em nós, nós estaremos vivenciando o reino dos céus. Independentemente de estarmos na Terra, de estarmos em Júpiter, de estarmos onde estivermos, né? Então Jesus fala, olha, esse mundo aqui ainda é composto de irmãozinhos atrasados, né? Mas que um dia vão conquistar esse reino dos céus. E olha o que Jesus diz para Bartolomeu. O evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Gente, não tem fórmula mágica. Nós não vamos obter um mundo melhor se não começar por cada um de nós. Não adianta nós ansiarmos por um mundo de paz, um mundo de fraternidade, um mundo onde todos nós somos irmãos, onde nós nos ajudamos uns aos outros, se eu não sou assim. Eu não posso esperar do outro aquilo que eu não consigo dar. Então, precisa começar primeiro, tem que florescer primeiro em nós. Porque quando floresce em mim, eu me modifico, e você se modifica, Cris. E a Rita que está aqui, ó, né, nos acompanhando, e a Rita se modifica, a Jusileia, ou seja, gente, nós vamos nos aperfeiçoando, consequentemente, nós vamos tornando o mundo um lugar mais perfeito. Então Jesus fala para ele isso e diz ainda assim: no entanto, venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então nós ficamos imaginando Jesus dialogando com Bartolomeu há 2000 anos, falando que todos que recebessem a sua mensagem de coração aberto seriam beneficiados. E cá estamos nós hoje, recebendo essa mensagem de Jesus e percebendo o quanto ela faz a diferença nas nossas vidas, não é? Para a nossa compreensão de mundo. E aí Jesus diz para ele ainda assim: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa.
que conduz aos braços amorosos de Deus. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos da vida terrestre para chegarmos aos braços de Deus. Então, a necessidade da reencarnação. É preciso que nós saibamos que Deus vai nos dar infinitas oportunidades para nós nos aperfeiçoarmos. Mas, como nós temos livre-arbítrio, nós é que escolhemos o nosso destino, nós também precisamos aprender que nós estamos diante da lei de Deus, que é a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, que é uma lei justa, que quer dizer o quê? Você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém. Por quê? Porque tudo que se planta necessariamente tem que ser colhido. Então não tem como plantar arroz e colher feijão. Então hoje eu estou plantando o que eu vou colher amanhã. Da mesma forma que eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, no passado. Não é? Então Jesus fala, é preciso vir a vida corporal, a reencarnação, porque é aqui que a gente coloca em prática aquilo que a gente se prepara quando está lá no mundo espiritual. Quando nós estamos lá na vida no mundo espiritual, que é a nossa origem, a nossa verdadeira pátria, nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos bons propósitos, nós queremos melhorar. Aí nós fazemos um planejamento reencarnatório. E identificamos as situações que são necessárias para que nós possamos realmente demonstrar que nós aprendemos. Que tudo aquilo que nós estudamos lá, nós estamos preparados e vamos voltar. Morrendo de medo de falhar. E aí nós reencarnamos aqui, graças a Deus, esquecemos do passado. Porque senão seria uma loucura, não é, queridos? Já pensou se eu chego aqui, olho para você e falo, mas você acha que eu não me lembro daquilo que você fez comigo lá naquela época, não é? Então, a gente esquece do passado para ter a oportunidade de começar de novo. E aí renascemos juntos, numa mesma família, fazendo parte daquele mesmo grupo, os inimigos do passado, os grandes afetos. E aí vamos, né, tendo essas oportunidades. Bom, mas aí ele continua dizendo assim, o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Gente, não é fácil. Mas não é fácil por quê? Porque nós ainda somos muito apegados à vida material. Nós ainda sofremos por coisas que vai chegar um dia que nós não vamos sofrer mais. Então, se você, por exemplo, tinha um padrão de vida, você trocava de carro todo ano, você viajava de férias 2 vezes por ano, você se acostumou com isso. Aí, de repente, as coisas mudaram e agora você já não consegue mais viajar de férias. Você não tem nenhum carro que você teve que vender, não é? Você anda de transporte público e tal. Não sofra por isso. Porque tudo isso isso tudo é passageiro, é ilusão. Porque nós não vamos levar nada disso conosco. Aí vocês podem dizer assim, Ivana, mas então você está dizendo que a gente não precisa de nada disso? Não, estou dizendo que você tem que trabalhar sim, tem que se esforçar para ter sua casa, para ter uma boa condição de vida. Mas não sofra por aquilo que você não tem. Valorize o que você tem. Então, quando nós vamos aprendendo que o mais importante, a bagagem mais importante é aquela que nós vamos levar conosco após a desencarnação, as coisas materiais, elas passam a ter um valor relativo. Nós vamos sim trabalhar para termos uma vida digna, não é para oferecermos o melhor para a nossa família, mas nós vamos aprender que muita coisa é supérflua, que nós não necessitamos daquilo. Então, se aquilo nos faltar, isso não vai nos magoar, isso não vai nos ferir. Nós vamos dizer, puxa vida, que pena, né? Tava bom, mas não deu. Vamos para frente. Tem coisas mais importantes para nós do que ficar acumulando bens materiais aqui na Terra. Aí segue o diálogo. É um diálogo intenso, né? Eu estou trazendo trechinhos. Depois, quem tiver o livro, volta lá e olha. Aí, Jesus diz a ele assim, na obcecação de sua vontade própria, se referindo aos homens, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia,
e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fronte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. E é interessante como que realmente nós, muitas vezes, ficamos tão envolvidos com as questões da vida, no mundo da vida material, às vezes tão preocupados com coisas pequenas, e nos esquecemos de agradecer por essas coisas que estão à nossa disposição a cada dia. E nós, muitas vezes, nem lembramos de admirá-las, de olhar para o céu, de olhar durante o dia e ver um céu azul, muitas vezes com nuvens brancas, outras vezes azul de um infinito. Aqui onde eu moro, Cris, nessa época do ano, o céu é muito azul. Não chove, né? É época seca. É muito bonito, os dias são muito bonitos. Então você olha, quando você vai para a zona rural, você vê os ipês floridos, é a época da flora dos ipês. Agora, julho, já começam os ipês amarelos, os ipês roxos, e os flamboyants que vêm na sequência. E às vezes a gente não valoriza isso, não é? E as noites de lua, e as noites estreladas, e a chuva, que é tão maravilhosa, o céu cinzento de chuva. Então, são coisas da natureza que nós nos esquecemos de valorizar e agradecer a Deus. Então, aqui Jesus fala isso para ele. Ficamos, às vezes, revoltados e vendamos os olhos com a nossa rebeldia, de acharmos que o mundo tem que estar à nossa disposição, que nós precisamos de coisas que, na verdade, nós não precisamos. Mas, muito bem, seguindo aqui, Bartolomeu, então, escuta tudo isso. Aí ele diz assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Gente, que pergunta fantástica! Porque a gente pensa assim, bom, então tá, eu quero ser como Jesus, eu quero seguir Jesus, né? Eu amo Jesus com tudo que ele me ensinou, mas isso quer dizer, então, que eu não posso fraquejar, que eu tenho que ser forte o tempo inteiro? E, gente, olha a resposta de Jesus. A verdade não exige, transforma. Ele quis dizer o quê? A exigência é quando é algo que eu não dou conta de fazer, eu tenho dificuldade de fazer, eu preciso fazer um esforço imenso, e aí eu fico lutando com aquilo, né? Mas ele fala que, na verdade, o Evangelho, ele não exige, ele transforma. O que quer dizer essa transformação? Vai chegar num ponto que nós vamos adquirir o hábito de sermos bons. Nós vamos aprender a bondade, a prática da bondade no dia a dia. E aí ele segue dizendo assim: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Exatamente porque Jesus sabe das nossas limitações. E a gente sabe que a natureza não dá saltos, que nós estamos num processo evolutivo, mas assim como a criança pequena, ela precisa de tempo para crescer, se desenvolver, isso é o ciclo da natureza. Assim como aquela semente lá, o grão de mostarda, que Jesus conta na parábola, que o lavrador foi lá e plantou aquela semente que é minúscula. E aquela semente brotou, frutificou, deu uma árvore enorme, que é a árvore da mostarda. E essa árvore passa a servir de pouso, de refúgio para os pássaros. Jesus, então, quis dizer o quê? Nós começamos como semente, pequenininhos, mas com a terra adubada e boa, que cabe a nós providenciarmos essa terra, né? A terra do nosso coração adubada e boa, nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, até chegarmos a sermos as árvores frondosas. Jesus sabe que isso é o tempo, é o esforço de cada um de nós. Pensemos em Paulo de Tarso, que se transforma no perseguidor de cristãos, no apóstolo da Boa Nova, de levar a Boa Nova para todos os lugares. Paulo de Tarso, será que teve tudo fácil para ele? A gente sabe que não foi.
E ele deixou escrito, relatando: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele quis dizer para nós que isso é luta diária, é esforço, é caindo e levantando. A gente cai quando erra, mas nós acreditamos que nós vamos continuar caminhando, e nós nos levantamos e seguimos, e vamos cada vez caindo menos, errando menos. Então Jesus sabia disso, mas ele lhe diz: porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Olha só, ele está falando do cristão. Então, traços do cristão a cada dia: alegria, coragem e esperança. Vamos parar tudo agora e vamos pensar nessas 3 recomendações de Jesus. Nós estamos vivendo dias desafiadores. Não somente em função desse vírus, dessa pandemia, mas de tudo que ela veio desencadeando também. Muitas dificuldades para muitos de nós, dificuldades financeiras. Quantos empreendedores tendo suas empresas fechadas porque não conseguiram manter, pessoas ficando desempregadas, pessoas adoecendo de medo de ficar doente, porque tem isso também. Aí vem as doenças mentais, a depressão, a síndrome do pânico e tantas outras. Temos vivido dias desafiadores. Na política, temos visto uma polarização terrível no nosso país, de uma forma que numa mesma família nós estamos tendo grupos separados, pai que não conversa com filho, filho que não conversa com pai, por conta de política. Então nós ficamos imaginando: meu Deus, nós somos cristãos e Jesus está dizendo que a gente tem que ter alegria, coragem e esperança. E é isso mesmo, gente. Quando nós pensamos em alegria, isso não quer dizer que nós estaremos o tempo inteiro light, felizes, satisfeitos, não. Tem momento que nós vamos chorar, tem momento que nós queremos só deitar na cama lá no quarto e ficar quietinho, até melhorar. Então, sim, nós vamos ter momentos de desânimo, momentos de tristeza, mas esses momentos chegam e vão embora. Porque aí nós lembramos o seguinte: nós estamos aqui, nós estamos com a oportunidade da reencarnação que Deus nos deu. Então precisamos ser gratos, temos que ter gratidão. Então é aquela alegria, é a alegria e a gratidão pela vida, pela oportunidade que Deus está nos dando. É claro que teremos momentos de altos e baixos, mas vamos cultivar essa alegria, essa gratidão por tudo que nós temos. A coragem, muito importante nesse momento. Coragem para enfrentarmos as dificuldades que vieram. Coragem para ajudarmos aqueles que estão passando por mais dificuldades que nós. A coragem, ela vai nos dar a força para superarmos as dificuldades. Junto com a resignação de compreendermos que as coisas que acontecem têm um propósito e que Deus está no comando. Se nós fazemos a nossa parte, nós não temos que ter medo. Não precisamos ter medo. Qual é o máximo que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é a gente desencarnar. Mas nós não vamos todos desencarnar? Em algum momento. Nós não sabemos quando, nós não sabemos como. Não queremos para nós uma desencarnação de uma forma terrível, nem para ninguém. Mas acreditamos que Deus está no comando. Então, Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é que nós precisamos. Quando nós nos entregamos a Ele, nós adquirimos essa coragem de saber que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós vamos ter coragem para enfrentar, rogando que não seja muito difícil, mas se for, era necessário. Né? E aí ele fala também da esperança. Alegria, coragem, esperança. Porque a esperança é o sentimento que nos mantém vivos. É o sentimento que faz com que nós acordemos de manhã e pensemos: Senhor, por mais que hoje esteja difícil, eu acredito que amanhã será melhor. Porque não existe mal que dura para sempre. Então a felicidade, ela nos espera.
Deus nos destinou para a felicidade. Ele não quer tristeza. Quem traz a tristeza para a nossa vida somos nós mesmos com as nossas atitudes. E aí o diálogo segue, né? Bartolomeu, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Bartolomeu diz para ele assim, Senhor, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Porque às vezes a pessoa se sente assim. Nada que eu faça dá certo. Meu Deus, é dificuldade em tudo. Aí Jesus diz a ele assim, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? O que é prioridade na nossa vida? E eu acho interessante que Jesus diz assim, em busca do ouro para aumentar as preocupações da vida material. Porque quanto mais nós acumulamos, mais nós temos medo de sermos assaltados, de sermos sequestrados, de sermos roubados. Nós aumentamos o nosso dinheiro e aumentamos a nossa preocupação. Aí Jesus fala, o que é mais importante? É isso? É acumular o ouro? Ou é nos preocuparmos para a iluminação definitiva da nossa alma? Bom, seguindo a conversa, Bartolomeu então escuta, Jesus conversa muito com ele, fala sobre isso. Aí, de repente, Bartolomeu se lembra que a mãe dele tinha desencarnado há cerca de 3 meses. Aí, gente, olha só, perda de entes queridos. Que, na verdade, quando a gente fala perda, é entre aspas, né? Porque nós não perdemos. Nós continuamos tendo a pessoa, só está numa outra dimensão, num outro plano. Aí ele diz, mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E aí Jesus diz, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Ou seja, nós não perdemos. Nós nos privamos de ter aquela pessoa aqui, do convívio, do abraço, da conversa amiga, por um tempo. Porque nós sabemos que nós vamos reencontrar essa pessoa. E aí Jesus diz a ele, a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. É muito importante isso aqui, porque Jesus nos lembra que nós nunca estamos sós. Por mais que nós talvez estejamos hoje sozinhos do ponto de vista material, nós temos bons amigos que nos amam, que se interessam por nós, no plano espiritual nos ajudando. E os espíritos, eles nos influenciam o tempo inteiro. Compete a nós escolhermos que tipo de influência que nós queremos. Porque é pela nossa sintonia mental que nós vamos ser influenciados pelos espíritos. Então, Jesus fala para ele, né? Não se preocupe com isso. Ninguém está desamparado. A sua mãe que partiu, ela retornou para a casa do pai. Ela está sendo cuidada, você está sendo cuidada. Então, meus irmãos, todos nós que estamos vivendo esses dias, quantos de nós tivemos que nos despedir dos entes queridos? Seja em função de tantas mortes por essa Covid, seja por outras mortes. Lembremos disso. Aquele que nós amamos partiu antes de nós. Nós também vamos partir em algum momento. Mas a certeza do reencontro nos traz o conforto para o coração. De sabermos que aquele ente querido está bem, permanece vivo, não mais com as dificuldades do corpo físico. Nós continuamos aqui, aproveitando a nossa oportunidade reencarnatória, com todas as suas dificuldades, preocupados com os boletos que vencem todo fim de mês, todo começo de mês, né?
Aquele que partiu, ele já tem outras preocupações agora. Muitas vezes estão lá preocupados conosco aqui, querendo que nós prossigamos a vida, façamos o nosso melhor, para que ele tenha paz também de fazer o seu melhor onde ele está agora, no mundo espiritual. Imagina o que é para alguém que parte, que está bem, que está recuperado, não está mais doente, e que sabe, que sente o sofrimento daquele que ficou aqui como encarnado, em desespero, em total loucura, imaginando que a vida não tem mais sentido. Imagina o sofrimento que é para esse espírito pensar, meu Deus, mas eu estou bem, eu quero que ele também fique bem. Então, saibamos disso, que nós busquemos isso. E ele diz, olha, todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Isso quer dizer que nós temos que ter muito cuidado com tudo que nós fazemos, como nós falamos, como nós nos expressamos, com aquilo que nós postamos nas nossas redes sociais, que nós possamos fazer tudo para edificar, para animar as pessoas, não para desanimar. E quando então Bartolomeu termina esse diálogo com Jesus, já é tarde da noite, ele volta para casa. E ele morava numa outra localidade ali próxima, mas ele tem que fazer uma longa caminhada para chegar em casa. E Humberto de Campos diz que ele volta com um outro olhar. Ele começa a observar a natureza, era uma noite clara de luar, ele consegue enxergar ali as margens do lago da Galileia, o mar da Galileia, com as suas ondas suaves. E ele então vai caminhando e meditando acerca de tudo aquilo que Jesus falou. Quando ele chega em casa, o pai e os irmãos não compreendiam por que Bartolomeu seguia aquele carpinteiro. Eles não entendiam Jesus. E quando ele chega, ele é recebido de forma rude pelo pai, pelos irmãos. Se fosse anteriormente, ele ia responder, ele ia tentar comentar, ele ia tentar falar alguma coisa, mas não nessa noite. Nessa noite, quando ele ouve aquela recepção rude que ele tem, ele pensa, eles não conhecem a Jesus, eu conheço. E ele então não retruca, não fala nada, descansa por algumas horas, logo o dia amanhece, ele se levanta para ir ao trabalho, e as pessoas com as quais ele convivia observam a mudança que ocorreu em Bartolomeu. A partir daquele diálogo com Jesus, ele começa a enxergar a vida com outros olhos, e isso fica claro na forma que ele se relacionava com as pessoas. Jesus percebeu a mudança e se alegrou com o que viu. Então, é uma história inspiradora para todos nós, porque nós podemos nos colocar no lugar de Bartolomeu, como se nós estivéssemos conversando com Jesus, abrindo nosso coração para ele, e ele nos trazendo esses conselhos maravilhosos. Então, gente, olha, é uma lição que a gente pode ler todo dia, porque todo dia você pensa assim, bom, então eu preciso, não é, manter a alegria, a coragem, a esperança, preciso ser aquele que leva a mensagem de paz, todo dia, para a gente ir aprendendo, adquirindo o hábito de sermos melhores hoje do que fomos ontem, de sermos melhores amanhã do que somos hoje. Então essa é a mensagem, né, que nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão desta noite, agradecendo ao convite feito e aos nossos amigos que ficaram aí firmes nos acompanhando. Ivana, muito obrigada por essas palavras, que são palavras de coragem, de esperança e de alegria, que a gente possa meditar em tudo que você falou e que a gente possa trazer essas palavras para a nossa prática. Vai ter dias que a gente vai estar mais triste, vai ter dias que nós vamos estar mais desanimados, mas que a gente entenda, como você bem colocou, que esses dias passam, mas que a gente possa fazer com que a coragem, a alegria, a esperança possam se manter vivas dentro de nós. Esse livro é maravilhoso, Boa Nova, que as pessoas possam se sentir motivadas, quem não leu, comprar para ler, e quem já leu, lê de novo, porque ele é maravilhoso. Eu quero agradecer às pessoas que participaram conosco
dessa live, ouvindo essa palestra tão enriquecedora. Quero agradecer novamente a você, Ivana. Que Jesus continue mantendo vivo em você a alegria, a coragem, a esperança, para que você continue sendo esse ponto de luz, levando palavras, levando reflexões edificantes aonde você for chamada, aonde você for convidada a estar, a florescer. Muito obrigada. E eu vou te convidar para fazer a prece final, pode ser? Claro, pode sim. Bom, então, nós convidamos aí os nossos queridos que estão nos acompanhando no chat, para que nós possamos, com o coração repleto de gratidão, dizermos: Senhor, sabemos das dificuldades que enfrentamos aqui nesta vida como reencarnados, mas também temos a certeza do seu amparo, da sua presença entre nós. Sempre, Senhor, que estivermos em dificuldades, que nós possamos nos lembrar de Ti, de quanto o Senhor esteve aqui conosco, o que enfrentou, tudo que teve que viver para nos trazer os seus ensinamentos, para cuidar de nós. E esse cuidado que não cessa, que é constante. Então, Senhor, muito obrigada por ter estado aqui conosco, Jesus. Muito obrigada, Deus, nosso Pai de amor e bondade, por permitir que este nosso irmão mais velho viesse ter conosco aqui, nos apresentando a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Agradecemos a presença constante nas nossas vidas dos companheiros espirituais que nos querem bem, aqueles que nos amam, que se preocupam conosco, que nos ajudam, que nós possamos, Senhor, estar atentos para ouvirmos sempre os seus bons conselhos. Ajuda-nos, Senhor, para que nos fortaleçamos a cada dia mais na fé, na certeza de que tudo passa, que dias melhores virão e que nós podemos contar o tempo inteiro com o seu amparo e com a sua misericórdia. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Ivana, muito obrigada. Que Jesus abençoe a você, abençoe a cada uma das pessoas que estiveram conosco hoje. E que possamos, mais na frente, agendar uma nova reflexão maravilhosa como essa. Que Deus lhe abençoe. Fique com Deus. A todos nós. Um Beijo. abraço, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.